E eu queria começar essa conversa para a gente, na verdade, entender o que está acontecendo, o porquê está acontecendo. Acho que talvez é uma pergunta legal. Por que essa guerra teve início? Uhum. Bom, a situação, né, que a gente está vivendo, né, primeiro contextualizando, para quem não está sabendo direito, mas no último sábado, dia 7 de outubro, Israel foi atacado pelo Hamas, que é um grupo terrorista que ocupa a faixa de Gaza. E Israel ele foi atacado não somente por meio de mísseis, né, de foguetes, como geralmente acontece. Geralmente, Israel já entrou em guerra com o Hamas em outras ocasiões, 2014, 2012, 2021, mas sempre eram foguetes. Só que dessa vez ou esse grupo terrorista ele conseguiu invadir Israel. Ele entrou pelas fronteiras de Israel por terra, no norte de Israel, no sul de Israel, e as imagens que a gente tem na internet são bárbaras, de mulheres que foram violentadas, crianças que foram, né, a gente tem imagens que comprovam bebês que foram decapitados. Até agora o número de mortos já passa de mais de 1.200. A gente tem cerca de 250 pessoas que foram sequestradas, que estão como reféns dentro da faixa de Gaza, e cerca de 3 mil feridos. Então, isso é uma situação sem precedentes na história de Israel. Esse foi considerado já o segundo maior atentado terrorista da história. É como se fosse um 11 de setembro para Israel. E foi a primeira vez desde o Holocausto em que mais judeus foram mortos, foram massacrados em um único dia. E para a gente entender essa situação toda, a gente precisa entender o conflito israelo-palestino. É um conflito muito longo, não dá para entrar em todos os Sim. detalhes, mas assim, tentando resumir em um minuto, né? Como se fosse um Reels no Instagram. Se a gente for ver, esse conflito ele tem início basicamente desde 1948, né? Na verdade ele vem antes disso, mas 1948 acaba sendo uma data-chave, porque essa região em que os judeus eles vivem juntamente com os árabes, ela era chamada, que é chamada de Palestina, né? Ela fazia parte primeiro do Império Otomano e depois ela foi fazer parte do Mandato Britânico. Então já havia judeus que viviam ali, né, desde a época de Jesus. Inclusive o nome Palestina vem depois que Jesus morre, né, 70 anos depois da morte de Cristo. A gente tem a destruição do templo, os romanos chamam aquela região que era Judéia e Samaria, eles passam a chamá-la de Palestina. Palestina vem de Filistinas, filisteus, mas não significa que os palestinos de hoje sejam os filisteus da Bíblia, não tem nenhuma ligação. É porque, historicamente, os filisteus eram inimigos do povo de Israel e foi uma maneira que os romanos encontraram de humilhar os judeus. Só que aí esses judeus eles são expulsos dessa região, da Judéia e da Samaria, muitos vão para a Europa, se espalham pelo mundo, mas sempre tem aquela presença judaica. Só que, à medida em que o antissemitismo, né, que é o ódio aos judeus, vai aumentando na Europa, principalmente no período entre guerras, muitos judeus eles começam a retornar para a Palestina, né, o movimento sionista, que é o movimento nacional dos judeus, essa ideia de que os judeus eles têm direito de ter um lar nacional ali na Palestina. Só que os árabes eles não vão concordar com isso, eles não vão aceitar essa ideia. Na época era a Inglaterra que controlava esse território. A Inglaterra tentou dividir, criar um Estado árabe e um Estado judeu. Os árabes se rejeitaram. Depois, em 47, a ONU, né, propôs uma partilha. Novamente, os judeus aceitaram, os árabes não. Assim que Israel declara sua independência, em 14 de maio de 48, a gente tem esse conflito. Depois, a gente vai ter uma outra guerra, em 67, e vai ser quando Israel vai controlar a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Atualmente, a Cisjordânia ela é controlada pela Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina é um governo que, em 93, reconheceu Israel, depois de ter cometido vários atentados terroristas contra judeus, contra Israel, finalmente reconheceu a existência de Israel. E o Hamas ele controla a faixa de Gaza desde 2006, quer dizer, desde 2007. Em 2005, Israel se retirou por completo da faixa de Gaza, e aí, desde que assumiu, esse grupo ele não reconhece a existência de Israel. Então, já deixando claro que o Hamas não representa os palestinos. Esse não é um conflito de Israel contra os palestinos. Esse é um conflito entre Israel e um grupo terrorista que quer destruir Israel. É tanto que a própria autoridade palestina, ela não só reconhece Israel, ela coopera com Israel na governança de vários territórios na Cisjordânia, e ela hoje lançou uma nota condenando as ações do Hamas, o terrorismo do Hamas contra os civis israelenses. Então, assim, tentei resumir, deixei, Sim. claro, vários detalhes, várias coisas de lado, mas só para as pessoas terem uma noção mais ou menos do que está se passando.